Eu gosto de pensar na ideia de cenas. Por mais que o conjunto da maquete, na minha opinião, deva ser algo harmônico, e eu acho que ninguém pensa diferente disso, eu também gosto muito de olhar, enquanto eu estou fazendo a montagem, para cada pedacinho, cada ângulo. Então eu decidi chamar isso de cena. É mais ou menos como imaginar a gente estar tirando uma fotografia. Toda hora que eu monto qualquer pedacinho da maquete, um muro, um desvio, a vegetação, uma construção, eu posiciono cada detalhe, eu estou pensando em um ângulo em que alguém potencialmente vai olhar. Então, eu trabalho com essa ideia que eu chamo de cena. Ou talvez a gente possa chamar de ângulos, pode até ser um nome melhor. Aqui, para essa fotografia, e eu não estou falando de fotografia exatamente, mas dos ângulos que qualquer pessoa pegaria numa maquete. Aqui eu coloquei o quê? Dá para perceber que existem vários níveis. Isso é muito comum quando a gente está tentando construir uma maquete, fazer vários níveis a partir de onde se está olhando. Eu tenho um plano de fundo, que é esse relevo. Eu tenho uma estação, tenho um muro. E o primeiro plano que costuma ser algo relacionado ao próprio trem, para o nosso hobby. Repito, mesmo que a gente tenha um geral, mesmo que a gente tenha um plano geral, que na minha opinião precisa ser interessante, a gente precisa conciliar os detalhes com esse todo. Para mim, uma maquete bacana é vista de longe, de uma maneira que a gente curta, mas também de perto, a partir de cada ângulo, em cada pequena ceninha que a gente percebe. É claro que uma maquete tenta se confundir com a realidade. Então, é muito legal a gente posicionar nossa maquete, às vezes, numa posição mais alta. E aí certos ângulos ficam mais claros e ficam mais explícitos. Aqui, olhando de relance, repito, é uma fotografia. Mas quem estiver olhando a maquete de cara, tem uma impressão, é claro que a pessoa sabe que não é de verdade, mas tem uma impressão, por um instante que seja, que ela está na plataforma de uma estação. Não é muito legal poder proporcionar isso para alguém? A pessoa viajar de um lugar para o outro num instante, se imaginar num outro lugar? Talvez seja um pouco esse o objetivo de montar maquetes para mim. Isso é um cuidado interessante. Nessa cena, eu de novo trabalhei os planos. Aqui, essa estação nunca fez parte da maquete de verdade. Eu fiz um pequeno diorama para poder produzir esse vídeo sobre essa estação antiga da maquete. Que na verdade, ou melhor, essa estação antiga da Fratesc, que é uma estação num estilo mid-century. Aqui dá para perceber que nós colocamos um muro lá atrás. Esse muro foi feito com uma espécie de carimbo, e é um carimbo para culinária. É para fazer algum tipo de decoração em bolo, qualquer coisa assim. Eu usei com tinta acrílica para poder colocar um tipo de bloco sobre essa parede, dar essa impressão que havia esse bloco. Na frente tem um alambrado, tem vegetação no meio do caminho, linhas duplas também, e aí a nossa estação. A pessoa que bate o olho nisso aqui, se estiver numa maquete, vai ter uma impressão muito legal. Ela vai ser transportada da maneira com que a gente falou. A iluminação é uma coisa legal, e tem gente que sabe fazer iluminação de maquete com maestria. Eu aproveito a iluminação que já tem. Como eu aproveitava muito para montar esse Instagram antigamente, antes de dar uma atenção maior ao canal, eu procurava tirar muitas fotos assim, na contraluz. É uma iluminação diferente e criativa, e se houver alguma maneira de rebater a luz também no ângulo do qual se olha, ou seja, para que também não fique tudo escuro como se fosse só uma silhueta, fica bem bacana desse jeito. É uma forma de iluminação que dá uma impressão muito legal para quem está vendo a sua maquete. Isso quer dizer que deixar a maquete contra uma janela às vezes dá uma impressão mais dramática, o que é muito bacana também. Mais uma cena em contraluz, da nossa maquete anterior. Nada como pessoas para poder trazer vida às nossas cenas.
Eu nunca tive muitas figuras em HO, mas eu tenho algumas pessoinhas para poder montar determinadas cenas, especialmente quando eu fazia mais fotografia com a maquete. Isso aqui foi usado num vídeo para trabalhar calhambeques, que a gente estava montando a partir de brinquedinhos. E aí eu aproveitei para montar essa cena quando eu tinha essa fábrica na maquete e esse vagãozinho da Shell. Aqui também, com uma iluminação mais ou menos do jeito que eu falei, a gente tem a antiga fábrica da maquete anterior. O vagãozinho dá um pouco de vida, embora não haja pessoas, há algum movimento. A impressão de que isso aqui tem algo, como se tivesse, algo de real. Essa cena também é trabalhada, além da iluminação, em vários planos. Um outro cuidado que dá para observar nela, se você for bem observador, é que aqui nós temos poucas cores. Isso conversa com um vídeo que nós já produzimos antigamente que falava sobre design em maquetes. Você pode encontrar no meio dos nossos vídeos por aí. Aqui veja, nós temos muitas formas diferentes. Então nós optamos por simplificar a parte das cores. Aqui há praticamente 3 cores predominantes. A gente tem o cinza, que é quase a maior parte da fábrica. Nós temos algo como amarelo. E também um pouquinho de verde. Observe que o cinza da fábrica é recuperado no vagão, da mesma maneira que o amarelo. Isso é pensado. E na hora de você montar uma cena, deixar paradinha a sua maquete, para quem for apreciar, pode valer a pena pensar nisso. Aqui é a própria fábrica vista num outro ângulo. Enquanto isso, mas só se você quiser, se inscreve no canal, porque aí você vai ter certeza que você vai acompanhar nosso canal sempre sem perder nenhum vídeo, especialmente se você acionar o sininho. E se você quiser dar uma curtida no vídeo, por que não? Vai deixar nosso hobby cada vez mais popular também. Valeu! Eu gostei muito dessa cena também. Por sorte, eu tinha uma parede totalmente clara atrás, então a gente conseguia perceber aqui um tipo uma cena que ficou simples, né? Uma locomotiva G12, modelo da Fratesc super clássico e simples, barato. E essa figura aí olhando, um funcionário da ferrovia, talvez perdido em algum pensamento, ou talvez prestando atenção a algum detalhe. Gosto muito de como os planos ficaram aqui, nessa cena também. Essa é uma maquete que acabou não sendo terminada. Mas aqui a gente havia trabalhado um pouco do relevo, e eu gostei da impressão que deu esse prédio alto e também os prédios baixos. Mais um ângulo interessante que teria dado aqui. A primeira maquete que apareceu no canal era essa maquete que tinha um relevo alto, bem farto também. O que foi legal é que permitia que a gente tirasse fotos bacanas e fizesse vídeos legais também. Porque aí a gente tem essa possibilidade de limpar o fundo, quer dizer, tudo era maquete. Tudo ali eram ângulos que tinham a ver com a maquete. E estava num quarto que era praticamente dedicado a isso, então a gente não tinha nada diferente, não tinha nada contaminando as imagens. Isso é legal quando a gente pode ter a maquete num quarto limpo, dá uma impressão muito mais legal. Mas um relevo bem montanhoso ajuda muito nas cenas. Eu gosto muito de como ficou essa aqui também. Eu havia feito nessa maquete um relevo, uma espécie de relevo cenográfico, um relevo que não tinha real, não funcionava de verdade, né? Mas por ser fixo, ele acabou ficando mais detalhado. E aí a gente montou o acionador do desvio e ainda deu para colocar um funcionário cuidando. Ficou muito bacana isso aqui. Quem olhasse em perspectiva ainda conseguia perceber uma cena dramática desse cara sozinho trabalhando aí, as máquinas lá no fundo,
um depósito de locomotivas que nós mesmos construímos. Foi bem legal. Mais uma vez aquela maquete grande, aqui dá para ver bem como os planos foram trabalhados. E na verdade eu acho que daria para ficar olhando o dia inteiro isso aqui. A gente está aproveitando o nosso Instagram porque aqui a gente consegue buscar todo o histórico das maquetes que a gente fez. Todos eles tinham alguma preocupação com esse tipo de coisa. Com cores, todas as fotos, né? Mas repito, a gente não está falando de foto exatamente, mas a gente está falando de cenas, ângulos, de qualquer pessoa que esteja olhando para a sua maquete. Gostei muito dessa imagem, essa vegetação artificial aqui, essa vegetação de maquete, mas mesmo assim dá uma impressão legal quando a gente emoldura e olha nesse ângulo entre as árvores. E tem ali o cara trabalhando em cima do Fordzinho antigo, né? Muito bem, minha gente. Eu agradeço mais uma vez a visita de vocês e a gente vai conversando.